Crianças, tudo bem? Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre a importância de confiar em Deus apesar das dificuldades. A nossa história se encontra lá em Êxodo, nos capítulos 4, 5 e 6. A história de hoje começa com Deus falando ao coração de Moisés para ele voltar para o Egito. E para isso, Moisés vai falar com Jetro, que é o seu sogro, para pedir a bênção dele. E Jetro assim faz, ele abençoa Moisés e toda a família, e eles voltam para o Egito. Durante a viagem, Deus fala com Moisés, dizendo tudo aquilo que ia acontecer. Ele fala que o coração de Faraó iria endurecer, ou seja, ele ia ficar sem querer deixar libertar o povo, mas que Moisés não deveria deixar de pedir isso. Enquanto Moisés está nessa viagem, Deus também fala ao coração de Arão, para que ele vá até o encontro de Moisés nessa viagem. E aí, Arão e Moisés se encontram, lembrando que eles são irmãos. E esse encontro foi muito emocionante. A Bíblia fala que eles se abraçaram e aí Moisés começou a falar tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. E foram coisas muito importantes. Lembrando que Arão iria ser o porta-voz. Moisés ia falar para ele e tudo aquilo que Moisés falou para Arão, que vinha de Deus, Arão iria falar para o povo e para Faraó. E aí, crianças, depois de sair dessa viagem, que eles estavam no deserto, eles chegam ao Egito. E aí eles reúnem todos os anciãos, que eram povo de Israel, e começam a falar tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles que iria acontecer com aquele povo, sobre a libertação, sobre como Deus agiria. E aí o povo começa a adorar a Deus e a acreditar que essas promessas iriam se cumprir. E aí, passado isso, Arão e Moisés vão até a presença de Faraó pedir para que ele liberte o povo. E Faraó começa a dizer que ele não acreditava nesse Deus, não acreditava que ele tinha mandado essa ordem para Moisés e Arão. E diz que não vai libertar o povo. Além disso, crianças, Faraó chegou a dizer que iria aumentar a atividade do povo. Ele disse que o povo estava clamando por ajuda, pedindo para que fossem libertos, adorando a Deus, porque eles estavam sem muito trabalho. E aí, ele aumenta o trabalho do povo de Israel. O povo de Israel já era escravo, já tinha muita atividade. E ele aumentou. Sabe o que ele fez? Ele disse que não era mais para o povo dele dar a palha para os israelitas. A palha era um material muito importante para a construção de tijolos. Naquela época, os tijolos eram enormes e a palha era um material essencial. Para ir até essa palha, buscar essa palha, colher essa palha, demorava muito tempo. E aí, os israelitas já gastavam tempo fazendo tijolos e ganhavam as palhas. Só que Faraó tirou essas palhas do povo e disse que eles, além de fazer os tijolos, iriam ter que colher essas palhas. Aumentou o trabalho do povo de Israel. Depois de ir até Faraó, eles foram se queixar para Moisés e Arão, dizer: por que vocês fizeram isso? Vocês só fizeram com que Faraó aumentasse o nosso trabalho. E agora a gente está muito mais cansado. Tendo o povo se queixado, Deus lembrou a Moisés de todos os seus feitos. E Moisés lembrou ao povo, dizendo todas as promessas de novo, que ele libertaria o povo e que o povo precisava confiar em Deus. Mas aí, o povo estava tão cansado, tão ansioso, que não conseguia acreditar e atentar mais para essas palavras importantes de Deus. Depois disso, Moisés e Arão se juntam e vão novamente falar com Faraó. Crianças, o que a gente pode aprender com essa história tão importante? A principal lição é que quando tudo estiver muito difícil, quando as coisas estiverem pesadas, quando as coisas não estiverem acontecendo como a gente imaginou, é importante parar para ouvir o que Deus nos diz. Deus falou que sempre estaria conosco, que nada nos faltaria e que Ele já fez de tudo para nos ver felizes, entregando o seu Filho na cruz. Então precisamos confiar em Deus, que dele sempre vêm as melhores coisas. Para saber o que vai acontecer agora, vocês precisam continuar ligados na história que vai acontecer, tá certo? O versículo de hoje se encontra lá em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 6, a parte A, que diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Vamos para a atividade de hoje.
Então, crianças, na atividade vocês vão precisar de uma folha de papel e vocês vão colorir ela com a cor marrom ou a cor vermelha, laranja, vocês podem misturar essas cores, tá certo? Depois de colorir, vocês vão fazer uma dobradura. A dobradura é a seguinte, vocês vão dobrar as partes das bordas das folhas, certo? Vocês vão dobrar as bordas da folha, as 4. Depois disso, vocês vão encontrar as duas partes de fora no meio. E depois que marcar todas essas dobraduras, vocês vão colar essas bordas. Vai ficar como um retângulo, certo? E para essa parte aqui, vocês podem cortar mais 2 pedacinhos de papel e colar com essa borda aqui também. Então, crianças, quando vocês terminarem, vai ficar assim, igual um tijolo. E aí vocês colocam o versículo que a gente aprendeu hoje. E lembrando que é um tijolo, porque assim como a gente aprendeu que Faraó aumentou a atividade do povo para eles terem mais trabalho para fazer os tijolos, assim vocês agora vão ter um em casa também. Quem sabe vocês fazem vários e aí podem fazer até uma construção com isso. Tá certo? Crianças, muito obrigada por ouvirem essa história até agora. Que Deus abençoe vocês e continuem assistindo. Tchau, tchau!